Bom dia novamente. Hoje nós estamos falando sobre a doença inflamatória intestinal, já que hoje, domingo, 19 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização dessa doença. E eu estou com a médica coloproctologista e cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Doriane Lima. Bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo certo. A doutora está com um probleminha de voz, mas dá para a gente conversar, né? Eu espero. Esteve em São Paulo ministrando Sim. aula, usou muito a voz, né? Usei, e aí essa mudança de tempo me fez ter uma alergia, e aí eu tô com uma laringite alérgica, mas já passa. Meu Deus do céu. Daqui a Fica uns bom, 2 né? anos passa. Uns 2 anos passa. Doutora, junto com outros especialistas da Gastroclínica Cascavel, vocês são referência hoje quando se fala em doença inflamatória intestinal. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito das limitações que os pacientes têm, os pacientes que têm esse tipo de doença, que eles têm no estilo de vida, né? E o que caracteriza e quais são os tipos de doença inflamatória intestinal que existem? Então vamos começar pelos tipos. Então existem 2 grandes tipos, que é a retocolite e a doença de Crohn. A retocolite, ela é uma inflamação mais superficial, que acomete todo o intestino grosso, pode acometer. E o Crohn, eles são inflamações mais profundas, que aí podem acometer da boca até o ânus, tá? Não necessariamente em todos os segmentos, mas podem acometer segmentos salteados, ok? E aí, assim, o que são isso? São inflamações, como eu falei anteriormente, uma mais superficial, uma mais profunda. E isso caracteriza por alguns quadros inflamatórios do intestino, tá? O que isso vai acarretar na mudança de vida do paciente? Então, assim, a depender do quadro, porque existe desde quadros leves até quadros mais graves. Então, assim, dos quadros leves, quando o médico ele consegue fazer o controle rapidamente dos sintomas, esse paciente ele vive uma vida completamente normal. Em contrapartida, quando o paciente já chega com um quadro mais grave, até tirar esse paciente do quadro grave, do quadro agudo, isto é, fazer com que ele entre em remissão, isto é, ele está com a doença completamente controlada, ele volta a fazer a prática das suas atividades habituais. Tá? Agora, realmente, quando está na fase aguda, alguns pacientes precisam ficar em casa, cuidando mais de alimentação, e aí muito se fala sobre alimentação. Então, assim, eu já vou falar, será que a alimentação ela tem alguma coisa a ver com a piora dos sintomas, ou existe algum alimento que é ruim ou que realmente ataca? Olha só, a alimentação ela é importante para qualquer doença, tá? Seja uma simples, que a gente possa falar uma simples hipertensão arterial, tá? Ou até um câncer. Então, a alimentação adequada para a gente ela é muito importante. Se sabe que não existem alimentos que favorecem a desenvolver o quadro agudo da inflamação. Mas a gente sabe que os alimentos eles podem piorar a imunidade desse paciente e favorecer com que ele entre em crise aguda. Por exemplo, gorduras, frituras, baixa ingestão de fibras, alta ingestão de alimentos processados, coisas que tenham muito conservante, não tomar líquido. Alguma outra coisa também que a gente tem que chamar atenção importante é da atividade física, que ela ajuda a gente a ter uma imunidade um pouco melhor para poder impacto sobre isso também. Para poder lidar. Mas assim, nada comprovado que tal alimento vai gerar doença inflamatória ou vai dar crise. Entendi. Tá? Então, a alimentação saudável ela é indicada para qualquer doença. Em qualquer situação a gente tem que cuidar muito do que a gente consome. Doutora, para as pessoas entenderem, quais são os sintomas que uma pessoa que tem retocolite ulcerativa apresenta e quem tem doença de Crohn? São sintomas parecidos? São bem parecidos em grande parte das vezes, que são diarreias, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, o intestino que vinha funcionando de um jeito começa a se comportar diferente, a saída de
catarro, que é muco nas fezes. Também, se está muito inflamado do lado esquerdo do intestino, pode dar tenesmo, que é aquela sensação de que ou você quer evacuar, você chega no vaso, não consegue eliminar tudo, tá? Então, esses são os principais sintomas. Claro que, como eu falei, a retocolite, em geral, ela comete mais o intestino grosso. E o Crohn, ele pega estômago, esôfago, pode pegar também intestino fino e intestino grosso. Muitas vezes, o Crohn, ele aparece através de uma fístula perianal. Então, o paciente tem um abscesso, tem uma fístula perianal, e o médico ele é treinado para desconfiar, porque existem algumas características que são peculiares de cada tipo de doença. Então, algumas alterações de fístula, o médico ele é treinado para suspeitar que seja o primeiro sintoma de um Crohn. Doutora Doriane, existe alguma causa específica para desenvolver essa doença? O fator genético influencia de alguma forma? O que se sabe sobre as causas? Assim, ainda não se bateu o martelo para dizer isso ou aquilo. Se sabe que fatores genéticos são importantes, tá? E também o nível socioeconômico da população. Por exemplo, países desenvolvidos, onde as crianças elas não têm muito contato com terra, com água contaminada. Então, esses pacientes de países desenvolvidos, essas crianças elas entram menos em contato com coisas externas. E aí a imunidade dele, ela não se desenvolve completamente. E acaba fazendo o quê? Acaba com que esse paciente ele fique com a imunidade menos treinada, podemos dizer assim. E aí, ao passo que os países subdesenvolvidos, que se entra em contato com água não tratada, muita terra, entra em contato com vários patógenos, então essas crianças teriam uma baixa incidência, né? Que é o que a gente acaba vendo na população geral, que é mais do norte, né? Canadá, mesmo, né? Europa. Puxa vida. Doutora, obrigada então pela colaboração, por sua presença hoje no Medicina e Saúde, e espero que venha outras vezes para falar não só do Maio Roxo, do mês mundial de conscientização da doença inflamatória intestinal, mas de outros assuntos da sua área, ok? Boa semana. Eu que agradeço, tudo de bom. Olha, no próximo bloco a gente vai conhecer a história de quem convive com a doença inflamatória intestinal. E mais, o especialista explica como é feito o diagnóstico e tratamento da retocolite ulcerativa e da doença de Crohn. A gente volta em instantes.